Uma luz intensa irrompe no vazio, questionando a natureza do espiritual e do visível. O que realmente existe além do alcance dos nossos olhos? As vozes das Escrituras ecoam, revelando a herança espiritual da humanidade, entrelaçada com mistérios que desafiam a compreensão comum. Os textos sagrados falam de um tempo em que o céu e a terra estavam mais próximos, um tempo de revelações divinas e de advertências poderosas. Porque as histórias de advertência e juízo permanecem relevantes, mesmo em tempos de aparente paz e prosperidade. O que nos foi ocultado? Convidamos você a refletir como os ensinamentos antigos desencadeiam uma responsabilidade espiritual na atualidade. Estamos ouvindo as advertências? Ainda há tempo para sondar os mistérios das Escrituras, desafiando a nós mesmos a nos voltar para a verdade e a sabedoria divina que nos aguardam. Em uma terra antiga, a luz da revelação se faz presente, revelando seres celestiais, profundas hierarquias a ressoar. Os anjos, não apenas mensageiros, mas guardiões do divino, cercados de poder, como um contraste à sua aparência serena. Entre relances de esplendor, surgem advertências sobre a natureza do assombro que eles trazem, um aviso da própria majestade. Esses seres emanam luz, mas também a sombra da responsabilidade que carrega seus desígnios, instigando o temor reverente. No espírito do entendimento, as direções celestiais parecem anunciar juízos ocultos, desvelando a história da queda e da redenção. As criaturas, híbridas de temor e beleza, revelam um lado do céu que poucos ousam explorar, a intersecção entre a luz e a sombra. Revelações ancestrais trazem à tona a relação entre o humano e o divino, desafiando o entendimento comum da espiritualidade. Entre os relatos de guerras celestiais e quedas, a mensagem perpassa: somos responsáveis pela escolha do nosso caminho. Os ecos de advertências ecoam ao longo do tempo, e entre cada nota, uma chamada à vigilância se revela, ampliando a tensão. Assim como antanhos, as vozes celestiais hoje ainda podem ser ouvidas, sussurrando verdades eternas para aqueles dispostos a ouvir. Cada relato, uma lição, cada ser um desafio. A espiritualidade requer um olhar atento, um coração aberto para a verdade. Portanto, contemplamos a profundidade destes mistérios, perguntando a nós mesmos como temos respondido ao chamado divino. E o eco dessa pergunta ressoou na alma dos justos. No silêncio, sentiam a urgência de suas responsabilidades. Subitamente, uma sombra cruzou o céu, uma visão poderosa se fez diante deles, um serafim ardendo em chamas. O serafim proclamou com voz ressoante: guardai-vos dos caminhos das trevas, pois a corrupção se alastra entre os homens. As palavras penetraram os corações, lembrando que a queda dos anjos ainda ecoa na criação. Entre aqueles anjos estava Miguel, o guerreiro que luta com fervor, guardião das promessas eternas. O serafim continuou: as batalhas travadas nas alturas influenciam o destino da humanidade e do mundo visível. As palavras revelam a verdade obscura: muitos anjos caíram e suas decisões moldaram as correntes da história. As vozes dos profetas ecoavam em antecipação, cada um clamando por arrependimento e retorno ao Senhor. E o povo, arrebatado pela preocupação, percebeu que suas vidas eram influenciadas por forças além do visível. As trevas se espalham e a moralidade se torna um campo de batalha, uma guerra espiritual se intensifica. E assim, a mensagem do serafim impôs gravidade à situação. Verdade e luz não podem coexistir com a corrupção. A consciência do povo era um espelho refletindo suas escolhas, as decisões ecoavam além do presente. Então, um antigo sábio levantou-se entre eles, lembrando os mandamentos e as advertências dadas por gerações. Suas palavras eram como flechas, cortando a apatia e despertando um desejo de retorno ao Deus verdadeiro. E muitos se lembraram da história da queda, histórias que falavam de rebelião e da busca por poder. A narrativa das Escrituras trazia um eco poderoso: todo orgulho leva à ruína e toda desobediência ao juízo. A atmosfera carregava um peso, como se o céu estivesse prestes a se rachar, uma advertência em cada nuvem. O povo fez um pacto entre si, decidindo que se voltariam ao Senhor, buscando perdão e clareza. A promessa de restauração ressoou entre eles, pois sabiam que a misericórdia divina é sempre um convite. E assim, em fervor e oração, eles elevaram suas vozes ao céu, implorando pela misericórdia e pela verdade. Prometendo uma nova jornada, eles decidiram viver conforme os preceitos recebidos desde os tempos antigos. Os corações ardendo, eles sabiam que a batalha espiritual ainda não tinha fim e a vigilância era essencial. E assim, com um novo ardor, eles caminharam juntos, conscientes dos desafios que enfrentariam no futuro. A pergunta permanece no ar: como temos vivido diante das verdades reveladas? O chamado permanece.
A inquietação do povo cresce, ecoando as advertências sobre os nefilins, mencionando seus feitos malignos na terra. Uma voz entre eles clama: os gigantes ainda vagam entre nós, distorcendo corações e corrompendo a fé. Os sussurros de antigas práticas reemergem, misturando-se a rituais de adoração e idolatria. Uma mulher, sábia e respeitada, levanta a voz: o juízo de Deus se aproxima para os corruptos e ímpios. Os ânimos se acirram, mas a esperança brilha na misericórdia e a libertação para aqueles que se arrependem. Um novo líder surge, propondo uma aliança juntos, buscaremos a pureza e abandonaremos a corrupção. No entanto, sombras se formam ao redor, observadores ocultos, habitantes das trevas, espreitam a desolação. As crianças inocentes brincam com bonecos de barro, mas a tensão permeia o ar, alertando-os ao perigo. Um trovão distante corta a paz, lembrando todos da iminente cólera divina. Os mais velhos narram histórias de um passado de juízo e de um dilúvio que salvou apenas os justos. A decisão se aproxima: continuar na transgressão ou buscar a redenção em meio ao caos. O murmurinho da multidão ecoa: ainda há tempo para mudar, questionando a própria essência da humanidade. As vozes questionam, clamando por respostas. Sobre o horizonte, uma nuvem escura começa a se formar, prenunciando a tempestade. No centro da multidão, um ancião se levanta, sua voz profunda ecoa: temei, pois o juízo se aproxima, trazendo temor ao coração dos ouvintes. Enquanto isso, em meio à confusão, uma jovem mulher murmura palavras de esperança: arrependam-se, pois há salvação para aqueles que a buscam. Movendo-se nas sombras, seres espirituais observam, preparando-se para o confronto entre luz e trevas que se aproxima em silêncio aterrador. A multidão se divide entre fé e dúvida, enquanto ressoam vozes de advertência e esperança, o destino da humanidade em uma linha tênue. Por fim, o eco da pergunta persiste no ar: ainda há tempo para ouvir. Um chamado à vigilância ante os mistérios divinos ocultos.